A paz do Senhor, amada igreja. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar a sua palavra e falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração durante essa semana. Agradeço a todos por ter clicado no vídeo, ter chegado até aqui, Espero que gostem da mensagem e que, principalmente, ela possa impactar a tua vida, assim como impacta a minha vida. Porque, como eu falei no vídeo passado, a mensagem chega primeiro para aquele que está falando. A mensagem chega primeiro e toca primeiro no coração daquele que está pregando a sua palavra. E a palavra e a mensagem de hoje encontra-se no livro Jonas, capítulo 2, do verso 2 em diante. No verso 1: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolverão. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxe a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A história de Jonas é uma história bastante enigmática, no sentido, inclusive, da compreensão do que aconteceu, de como aconteceu. Mas o que eu percebo quando eu leio essa oração de Jonas? Eu percebo que ele estava envolto em uma guerra espiritual, mas não só numa guerra espiritual, numa guerra sentimental e numa guerra física. Ele estava depressivo, ele estava angustiado. O que eu percebo conjecturando ao ler essa oração é que Jonas estava buscando ao Senhor para poder encontrar o seu caminho. Como todos nós sabemos, Jonas, de certa forma, é dado como um exemplo de falta de submissão. Mas quando você lê essa oração, não é isso que aparenta, não é isso que apresenta, Jonas é tido como rebelde, mas quando você lê essa oração, não é isso que aparenta. Ao ler a mensagem, ao ler a história de Jonas, a gente percebe que mesmo ele fugindo, e ele estava fugindo por reconhecer e saber que ele servia a um Deus misericordioso, porque a mensagem era pregada para a destruição de Nínive, mas Jonas conhecia o seu Deus e sabia que ele era um Deus de amor.
Quantas vezes, irmãos, nas nossas vidas, a gente não se encontra nesse turbilhão, envolvidos por tantas tribulações, e a gente quer fazer a vontade de Deus. Eu sei que Jonas, em determinado momento, por conhecer ao seu Deus, foi contra a palavra do Senhor. Ele foi contrário, ele tentou fugir daquilo que o Senhor tinha determinado para a vida dele. Mas existem coisas nas nossas vidas que acontecem para que nós possamos encontrar e nos aproximar mais do Senhor. Existem coisas e situações na nossa vida que mesmo quando as coisas são ruins, o Senhor transforma a maldição em bênção. O Senhor transforma aquela situação que é uma situação adversa, pois como Jonas estava fugindo, ele passou por meio de uma tempestade, a tripulação do barco jogou Jonas no mar e Deus transformou toda essa situação em bênção. Transformou essa situação em bênção para aquela tripulação que conheceu ao Deus verdadeiro, que exaltou ao Senhor dos Senhores, pois cada um que ali estava naquele barco servia a outros deuses, mas por conta da rebeldia de Jonas, aprendeu a adorar e a conhecer ao único Deus verdadeiro, ao Deus que pode fazer o mar revolto, mas ao mesmo Deus que pode fazer o mar se acalmar. E aí, mesmo eles, os tripulantes, fazendo adoração aos deuses dele, dando ofertas, fazendo tudo o que foi possível diante da visão deles, Jonas serviu como um profeta, mas não só como um profeta, ele serviu como um homem que levou a palavra de Deus para aquele povo, para aquela tripulação. Veja que mesmo quando Jonas disse não para Deus, Deus transformou esse não em uma bênção na vida de outras pessoas. E quando você lê, você percebe que Jonas, ele não se escondeu. Ele falou quem era o Deus dele. Ele falou que o Deus dele tinha solicitado para ele. Porque na mensagem dá para perceber que a tripulação conversando, dialogando com ele, ele fala. E ele se oferece para ser jogado ao mar. Ele diz assim, se joga, me mate. Ele queria morrer. Me mate, que aí o meu Deus vai se acalmar, tudo isso não vai passar. Mas Deus tinha um plano maior. Às vezes, Deus precisa quebrantar e quebrar o homem para que a sua vontade seja feita, para que os seus planos se cumpram. Mas, mesmo diante dessa situação, Deus, veja só, um chamado para a destruição de uma cidade. No caminho, já salvou a vida da tripulação que adorava outros deuses. Mesmo diante de uma situação negativa, o Senhor transforma maldição em bênção. O Senhor transforma maldição em bênção. Porque Ele é o Senhor dos senhores. É Ele quem governa. Não cairá um fio da sua cabeça, fio de cabelo da sua cabeça, se o Senhor não assim permitir, se não estiver certo de que isso irá acontecer. No vídeo passado, falamos sobre a história de Josué. Na palavra de Deus fala que todas as coisas se cumpriram na vida de Israel. Todas as coisas se cumpriram. Tudo aquilo que era bem foi cumprido na vida daquele povo, enquanto aquele servo estava ali. Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo
deixando de fazer a vontade de Deus, mas todas as coisas se cumpriram. Ei, os planos de Deus se cumprem independente do que você é, do que eu sou. Porque os planos de Deus não se limitam ao que eu sou e ao que você é. Os planos de Deus vão além da nossa vontade e do nosso querer. Os planos de Deus é soberano. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, mesmo naquela situação de atribulação, de dificuldade, de talvez até de uma crise existencial de Jonas, ele desejou morrer. Ele desejou não estar mais aqui conosco. Ele me lance no mar, que tudo isso vai acabar. Ou seja, quantas vezes a gente não pensa nisso, né? Se a minha vida acabar, tudo isso vai acabar. Mas Deus diz não. Eu continuo usando você, mesmo você estando fraco, mesmo você não sabendo e não conhecendo os planos, eu continuo usando você, mesmo você vivendo numa tribulação, numa situação complicada que você não compreende, eu continuo usando você, porque Jonas salvou aquela tribulação, não só da morte física, mas da morte eterna, da morte espiritual. E aí lançaram Jonas no mar. E quando lançaram Jonas no mar, Deus colocou Jonas no fundo do poço, no fundo de um mar, no fundo de uma baleia. Deus precisa que você se quebrante o máximo que você conseguir. Deus quer que você se humilhe diante da sua soberania, da sua vontade. Porque não é para honra e glória do seu nome aquilo que você faz. É para a honra e glória do Senhor. Porque na sua palavra diz: os humilhados serão exaltados. Humilhe-se a si mesmo. Busque ao Senhor, busque a sua face, mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo direito o que está acontecendo. E aí é exatamente nessas horas que você precisa se humilhar. É exatamente nessas horas que você precisa recorrer àquele que tem um plano, àquele que tem um projeto, àquele que te criou, àquele que te formou, àquele que te deu a mensagem. E aquele que é fiel para cumprir todas as coisas que te prometeu. Veja que é necessário, que foi necessário, né? Porque Jonas, talvez como profeta, ele poderia estar se sentindo, de certa forma, enganado, ou sei lá, e como ele conhecia o seu Deus, como ele conhecia o nosso Deus como um Deus misericordioso, como um Deus que não iria fazer aquilo naquela cidade, ele poderia, no seu ego, dizer assim: eu não vou lá não falar isso, porque depois eu vou estar sendo ridicularizado como um profeta que profetizou algo e aquele algo não aconteceu. Deus precisou quebrar o homem e dizer assim: ei, não é como você quer não, é como eu quero. Não é como você deseja não, é como eu desejo. Não é como os seus planos não, é como os meus planos. As coisas precisam acontecer conforme a minha vontade. Talvez essa situação de Jonas fugir é porque ele sabia como profeta de Deus o que ia acontecer, mas ele não queria ser visto como aquele profeta em que as coisas não se cumprem, o ego. Então, depois de Deus salvar aquela tripulação, Deus salvou Jonas do seu próprio ego. E aí ele precisou se curvar diante da vontade do Altíssimo. E aí, tá certo, vamos lá, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. E aí, era uma cidade muito grande ou muito querida pelo Senhor. Jonas precisava pregar
3 dias. Jonas pregou um dia e o povo daquela cidade já se arrependeu. Veja, numa situação de destruição, numa situação de tribulação, Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma maldição em bênção. Uma cidade pecaminosa, um povo que adorava outros deuses, em apenas um dia, na pregação de um homem, se converteu, a cidade inteira. E o rei disse: enquanto o Senhor não nos livrar ou não se arrepender disso, ninguém come nessa cidade. Jejuaram, adoraram, exaltaram. Mais uma vez, Deus transformando maldição em bênção. Como aquela cidade não vivia em maldição, em adoração a outros deuses? Como que ela não vivia? Em apenas um dia, um homem converteu uma cidade inteira a adorar ao Deus verdadeiro. Então, você pode até estar numa situação difícil, mas você ainda é instrumento do Senhor. Você pode até estar numa situação difícil, mas você ainda é boca de Deus nessa terra. Precisamos ser sal para esse mundo. Precisamos ser luz para esse mundo. Existem poucas pessoas, irmãos, que ainda falam do amor de Deus em espírito e em verdade, de forma genuína e verdadeira. Existem poucas pessoas como Jonas, que é temente ao Senhor e que conhece ao Senhor como precisa ser conhecido. Mas Jonas precisou ser quebrantado para que pudesse ser liberto do seu egoísmo ou do seu egocentrismo. A tripulação precisou ser libertada, precisou passar por meio de uma tempestade para poder deixar de adorar a outros deuses. A cidade precisou ser profetizada uma destruição para que pudesse conhecer e adorar e jejuar. Ei, irmãos, você não precisa passar por nenhuma tribulação para conhecer ao Deus verdadeiro. Ele está acessível a você em todo o tempo. Ele está acessível. Tem até um ditadozinho que diz, né? Quando não é pelo amor, é pela dor. Que seja pelo amor na sua vida, meu irmão. Que seja pelo amor. Que você possa conhecer e prosseguir em conhecer esse amor verdadeiro do nosso Deus, que preenche todo o vazio. Que não importa o que você tenha tentado substituir esse amor verdadeiro, Ele é o único que tem o tamanho certo para preencher esse vazio que existe em você. Então que você possa reconhecer que mesmo que esteja em uma situação de tribulação, Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma maldição em bênção. E assim como Jonas conhecia o Deus que chegou e disse, não, o povo se converteu, porque Deus tinha esse plano, um projeto para Deus. São vidas, irmãos. O projeto de Deus é libertar vidas, é salvar vidas. Foi por isso que Ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, por mim e por você, para salvar as nossas vidas, para nos libertar e para nos dar vida e vida em abundância. Que o Senhor possa trazer no seu coração que mesmo que você esteja numa tribulação, Deus transforma maldição em bênção. E você, mesmo a meio a essa tribulação, você continua sendo boca de Deus aqui na terra, sal para esse mundo, luz para esse mundo. Então faça a vontade do Senhor. Eu agradeço essa rica e preciosa oportunidade, porque o Senhor não mente, a sua palavra não mente, os seus planos
hão de se cumprir. Assim como foi lá na vida de Israel, naquele povo, quando entrou na terra prometida, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. A gente tem aqui em Josué 23, que diz assim, capítulo 23, versículo 4, que diz assim: lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhe prometeu. Faça todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por ele. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Como fizeram até hoje. Então o segredo, meus irmãos, está em obedecer. E mesmo que você esteja na tribulação, Deus está te usando. Deus está te livrando do mal. Deus está transformando maldição em bênção. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não o abandonará, não o deixará perdido, não envergonhará aquilo que Ele te prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele entregou aquela terra ao povo que Ele tirou do Egito. O povo passou pelo deserto, o povo foi rebelde, mas o Senhor o colocou onde Ele tinha prometido. E requeria do povo apenas obediência. Obediência à sua palavra. Obediência àquilo que o Senhor tinha colocado como um estatuto perpétuo diante daquele povo. Mas o povo foi rebelde. E aí a gente tem essa situação de guerra até hoje. Porque nem todo aquele povo foi expulso da terra prometida. E por diversos séculos e anos já existiram várias situações em que o povo de Israel pereceu. Mas a promessa do Senhor se cumpriu. O Senhor fez com que aquele povo entrasse na terra prometida. E se muitas vezes, em muitas situações, e aqui eu encerro, se em muitas situações a gente passa por situações difíceis, não precisamos e não devemos culpar a Deus, mas sim as nossas escolhas, sim aquilo que nós decidimos e escolhemos viver em cada momento, porque cada ação tem uma reação. A gente tem os momentos em que nós nos perdemos, assim como Jonas se perdeu. Existem os momentos em que queremos fazer a nossa vontade, assim como Jonas fez e quis fazer a sua vontade. Mas o Senhor, mesmo em meio a essa rebeldia, Ele vai transformando maldição em bênção. Porém, irmãos, o espinho na carne continua lá. As consequências do pecado, porque está escrito em sua palavra, na palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. E a cada dia que a gente renuncia à vontade do Senhor, a cada dia que a gente tenta fugir dos desígnios do Senhor para a nossa vida,
mais um espinho na carne, mais uma dificuldade nesse mundo. Só que as misericórdias do Senhor, elas se renovarão a cada dia. E a cada dia Deus trará renovo para a sua vida, trará renovo para o seu dia a dia, para o seu labutar. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos reconhecer que se as coisas maus estão acontecendo, precisamos renunciar o nosso querer para viver a vontade do Pai, para viver a vontade do Mestre. Porque talvez você esteja nessa tribulação porque você está sendo como Jonas, você está se afastando do que o Senhor mandou você fazer, do que o Senhor mandou, da forma que o Senhor mandou você viver. Então não se afaste, volte para o Senhor, se aproxime dele, renove. A gente está nessa virada, esse é o último vídeo do ano, estamos virando aí para 2024, que possa ser um ano novo, um ano de renovo na sua vida, que o Senhor possa trazer para você, na sua mente, aquilo que Ele deseja para a sua vida, e que você possa ter a ousadia, a sabedoria, o discernimento de fazer a vontade do Senhor. Não faça a sua vontade, mas mesmo que isso aconteça, mesmo que você atraia maldição para a sua vida, o Senhor ainda usará essa maldição para transformar em bênção. Imagina, irmão, se Deus fez isso com Jonas sendo rebelde, com Jonas renunciando à vontade do Senhor. Imagina se Jonas tivesse obedecido, o que o Senhor não tinha feito, o que o Senhor não tinha transformado. Então obedeça ao Senhor, porque as promessas do Senhor são melhores. Se o povo de Israel naquele tempo tivesse obedecido ao Senhor fielmente, como não estaria o mundo hoje? Como não estaria aquela terra santa hoje? Então o segredo é obedecer, o segredo é fazer a sua vontade, exaltar o seu nome e glorificá-lo através das nossas vidas, porque é através de nós que o Senhor muda este mundo, é através de nós que o Senhor alcança os perdidos. Que Deus abençoe a todos, que a graça e misericórdia do Senhor se renove a cada dia na sua vida e que você possa enxergar a grandiosidade que é o nosso Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Desejo a todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém? Tchau. Fica com Deus.